cumprimentos aos meus amigos, você que acompanha o nosso centro de notícias da revista Bancada News. Estamos aí, por enquanto, ainda operando com restrições no site da revista, mas brevemente estaremos de volta, porque já está chegando ao fim aí as manutenções e as revisões de tudo que precisamos fazer para manter o pessoal militar graduado, atualizado dos últimos acontecimentos. Quero enfatizar aqui que nós não criamos notícia, nós apenas debatemos em cima do que está acontecendo socialmente e politicamente no Brasil. Vemos aí ontem a situação que aconteceu em Brasília com o Congresso Nacional, o STF, e a repercussão internacional e nacional da mídia, tanto marrom e as poucas que existem de direita. Meus amigos, deixa eu explicar algo aqui para vocês. Eu tenho sempre falado que manifestantes sem lideranças é como uma manada sem quem diga para onde ir. Se vocês querem, e tem muitos vídeos que falam sobre esse assunto, tudo no mundo precisa de uma liderança. Se não tiver uma liderança, se perde em si mesmo e se desconstrói com a mesma facilidade que se constrói. É fogo de palha. Essa que é a verdade. Os manifestantes, não estou com isso dizendo que eles não tenham o direito de exigirem, dentro do que está acontecendo politicamente no Brasil, os seus direitos de pleito. Claro que sim. Eu apoio a manifestação pacífica como bispo, como ministro religioso evangélico, a manifestação pacífica que exige dos seus direitos. E obviamente que os manifestantes não estão errados. Foi aberto uma grande brecha dentro do contexto jurídico eleitoral a partir do momento em que a sociedade não sabe verdadeiramente, pelas informações concedidas pelos instrumentos legais, quem ganhou as eleições. Nós não sabemos. O sistema diz que foi Luiz Inácio Lula da Silva, mas era preciso que houvesse uma prova. Para isso nós temos urnas eletrônicas. E aí simplesmente dizer que não tem como provar, porque não tem documentos que emitam isso daí, a não ser o que já está lá dentro, mas o documento oficial que poderia provar isso, que é o código-fonte, nós não temos acesso a ele. Então ficamos ouvindo balelas, essa que é a verdade. E o povo está cansado disso. E é isso que o povo na rua está querendo. Não se trata de ato terrorista, como está sendo plantado por algumas emissoras de TV. São pessoas de família. Agora, infelizmente, eu lamento informar que dentro desses segmentos sociais, familiares, existe sim terroristas infiltrados. E foram esses que provocaram todo o desastre do que aconteceu ontem. Da noite para o dia, e de repente, do nada, apareceram rojões, fogos, apareceram pedras, apareceram pessoas quebrando quadros de valor. Ora, a sociedade, se entrar dentro do Palácio do Planalto, não sabe dizer qual é o valor de um quadro daquele. Como é que os manifestantes foram em cima de quadros que eram verdadeiras artes culturais valiosíssimas e as destruíram? Por quê? Dá prejuízo ao Estado? Não é isso que os manifestantes querem. Há muito inconsenso dentro do que estão avaliando e estão expondo publicamente, mas as pessoas não são loucas nem burras. Por que manifestantes que ficaram 60 dias sem causar um dolo ou um dano ao erário público, da noite para o dia resolvem explodir como uma manada de búfalos e fazer o que foi feito? Não, as pessoas realmente queriam chamar a atenção no Congresso, no STF, nos segmentos, mas não da forma como foi feita. Há denúncias de manifestantes que estavam quebrando os vidros e os seguranças que estavam lá dentro dizendo, pode quebrar. Onde que um segurança do Palácio do Planalto, do STF, do Congresso Nacional, vai dizer para alguém, taca a pedra e quebra o vidro e pode entrar? Se por falar em entrar, foi muito estranho que muitos manifestantes estão denunciando que quando chegaram no local já tinha manifestantes lá dentro. Como eles entraram? E eles ajudaram os de fora a entrar. Então a verdade é uma só. Muito estranho.
a forma como tudo foi feito e tudo característico, modelos e exemplos dos blocs, dos black blocs e de outros segmentos de esquerda, da mesma forma que eles trabalham. Da noite para o dia, a direita aprendeu a trabalhar como a esquerda de uma forma impressionante. Então, meus amigos, mas tudo isso, eu volto a repetir, se dá em face, infelizmente, da falta de uma liderança orientando essas pessoas de forma democrática a se comportarem e a tomarem ações. Enquanto houver lideranças ocasionais, que são aqueles grupinhos que alguém de repente começa a ficar exaltado e 10, 15 vai numa direção e o restante acha que aquele ali é o líder e vai atrás dele. Aí um outro grupinho lá na frente resolve tomar uma outra direção e aí todo o grupo resolve seguir aquele dali. São os líderes ocasionais, são os líderes temporários. Esses daí estão movidos pelo coração, não pela razão. Manifestação é pela razão, não pelo coração. Nós temos que ter consciência que o Brasil está às portas de se tornar uma Venezuela. Há vários relatos de venezuelanos apavorados com a possibilidade do Brasil se tornar uma Venezuela. Há argentinos que estão enlouquecidos com a possibilidade do Brasil ser a cópia do que está acontecendo lá. Porque esse povo sabe, por experiência, como que funciona, como as coisas andam. Por outro lado, eu queria enfatizar aqui para vocês, acho muito estranho também os deputados que foram eleitos, ninguém se manifesta. Você não vê um deputado abrindo a boca ou indo lá no meio do povo para ver o que eles estão precisando. Olha, se o deputado é o representante do povo, onde eles estão? Estão com medo de serem caçados pelo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, que todos sabem quem é. Sim, por sinal, ele já deu ordem para afastar por 90 dias o governador do Distrito Federal. Nós temos agora um governo paralelo verdadeiramente no Brasil, onde aquilo que eles acham é o que deve ser feito. Não é o que está escrito na Constituição, é o que eles acham, é da forma que eles acham. Essas e outras vertentes é que são muito preocupantes e que nos leva a uma situação de estarmos realmente avaliando que as manifestações são necessárias, porque se nós nos calarmos e nos voltarmos para trás, ficaremos de mercê dessa vertente socialista que tanto fez e que ao final está conseguindo subjugar o Brasil debaixo de mentiras e de ordens espúrias que não somam em nada com o crescimento do país. As nossas divisas já estão sendo rompidas. Países já estão aqui dentro, já estão dominando, já querem transformar o real em uma moeda comum europeia ou do Mercosul na América do Sul. O real vai perder seu valor. Até quando vamos ficar nessa situação? Falar sobre os militares é mais complicado ainda. Muito mais difícil entender. Se não foi feito antes, agora dificilmente será feita alguma coisa. Lamento dizer isso, mas essa é a verdade. Segundo consta os boatos que circulam, foram 7 tentativas do artigo 142. E em nenhuma delas o autor teve sucesso e o apoio necessário para que fosse implementado. A intervenção federal, da mesma forma, fracassou. E agora estão usando a terminologia da inelegibilidade do candidato eleito pelo TSE, pelo fato dele ser o que era. Mas por que isso não foi feito antes? Se tinham todos esses argumentos, tínhamos tudo na mão para impedir, o que foi que falhou? Aonde foi que as lideranças e a sociedade errou? Foi quando permitiu que ele fosse solto? Foi quando permitiu que ele pudesse se candidatar? Ali ele já era para ter sido barrado. Ele não tem condições de se candidatar. Ele não é ficha limpa. Ele responde a processo. Os processos não foram anistiados. Ele não recebeu o indulto do presidente. Fica-se sem entender que tantas coisas, tantas incongruências aconteceram
somadas à insatisfação de segmentos, como de muitos graduados militares, insatisfeitos porque não tiveram aumento, como se o aumento valesse mais do que a liberdade do país, de que me adianta ter dinheiro na conta e amanhã o governo me tomar tudo, como foi feito com a Argentina, com a Venezuela, com Cuba. O que me adianta isso? Aí eu vou dizer que o outro estava certo quando ele tentou impedir isso, se eu fui um dos que naquela época levantei a voz contra ele? Precisamos ter realmente começar a enxergar algo latente que está se revelando, senhores e senhoras. Os atos começaram com os ditos chamados bolsonaristas. Mas não é o bolsonarismo que vai salvar o Brasil. É o patriotismo. E o verdadeiro patriota, ele não é Bolsonaro nem Lula. Ele é Brasil. Ele se baseia não pelo que o Bolsonaro e os palavrões que ele fala, ou as incongruências e palavras chulas de um presidiário solto. Ele se baseia pela Constituição. Ela é a base. Ela é o norte. Ela é o alicerce. A hora que os poderes começarem a seguir a Constituição como os manifestantes estão seguindo, as coisas vão começar a melhorar. Agora os manifestantes têm que abrir os olhos, têm que estar atento dentro dos acampamentos, têm que estar atento com quem está com ele, com quem está falando, o que está falando, por que está falando. Já descobriram vários dentro dos acampamentos expulsados. Deveriam de continuar fazendo isso e não se deixar levar pela turba do barulho, porque é isso que eles querem. O caos, a desordem, a desagregação, até chegar às mortes. E aí? O que será do Brasil? Forte abraço a todos. Que Deus tenha misericórdia. Igrejas, orem pelo Brasil. Orem pelos manifestantes. Eles hoje são o único fronte que o Brasil tem. Se eles caírem, o Brasil cai junto.